Mas Desiste? enfim, desisto, né? Vou tentar depois de outra vez. É... E aí, Jolimar, beleza? Bom, Como como foi o diria um dia amigo, aí? foi benção. Como diria um amigo nosso, bom e bonito, né? Ah, é? É, Só faltou o bonito daí, então. fazer o quê, né? Não dá pra agradar todo Não dá mundo, pra né? ser, não dá pra ser tudo, né? Ué, paciência, né? Ou você é inteligente ou você é bonito. Tem que escolher, né? Eu acho que eu fico no meio termo aí, viu? Nossa, meu Deus! Nem muito inteligente, nem muito bonito, né? Fica no meio dos dois, Ah, eu entendeu? pensei que era um pouco inteligente ou um Ah, pouco entendi. bonito. Tá certo. Mas hoje eu te convidei aqui para a gente conversar sobre dinheiro, sobre finanças, tirar o mito de algumas coisas que as pessoas, quando a gente fala de evangélico, de gospel, a gente tem algumas situações que a gente tem algum medo do dinheiro. Eu não sei se aqui vai, essa não é a intenção, mas talvez surja aqui perguntas sobre dízimo, sobre oferta, alguma coisa assim. Talvez possa surgir e a gente pode dar uma saída também para essa galera. Mais o principal que a gente quer falar é a nossa relação que a gente tem com o dinheiro e também e como a gente pode melhorar a nossa vida financeira. Então, esse é o grande objetivo. Como sempre você sabe, e a galera que participa aqui comigo sabe que eu não combino nada antes, eu só falo o tema Ô, e pronto, né? essa é a parte legal, né? Eu tô esperando a nossa conversa de domingo pra gente definir o que a gente vai falar, né? Exatamente, não rola, não acontece. É tudo na surpresa mesmo, entendeu? Para ver se o cara é bom mesmo, entende? Se o Entendi. cara tá Pra ligado no testar mesmo. bagulho. Para testar, só isso. Tem a Nath também tá me esperando um áudio meu, né, Nath? Vai chegar esse áudio, viu, Nath? Em nome de Jesus. Depois eu te mostro aqui minha tela de resposta que eu tenho que dar. Mas tudo bem, segue firme. Vamos lá. É, Quando a gente fala em dinheiro, Josemar, especificamente até nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia e tudo mais, existem algumas pessoas que defendem que muitas pessoas não vão morrer de coronavírus, mas vão morrer pelo desemprego, pela falta de dinheiro. Muitos CNPJs já estão sendo cancelados, né? A gente já vê isso acontecendo, junto com aqueles que estão perdendo seus empregos. Também existem empresas que estão, consequentemente, fechando as portas e tudo mais. Um pouquinho antes disso, a gente viu também o movimento financeiro, a Bolsa de Valores, o dólar subir lá em cima. Na saída do Moro, a gente viu de repente o dólar pular a casa dos cinco reais e quase chegar aos R$ 6, entendeu? Até eu tinha um professor nosso na contabilidade que, que ele mexia muito com isso, era um professor de economia, e ele sempre falava assim: o dia que o dólar sair dos R$ 5, nós temos um problema grande, porque a gente vai ter uma dificuldade muito grande no nosso país. E a gente vê isso mesmo acontecendo e tal. Parece que deu uma travada. Parece que deu uma travadinha aí. Ó, voltou? Opa, caiu. Bugou ali o Josemar. Ele entrando aqui, eu já chamo ele novamente.
Bugou. Meu Deus, que implicância. Deixa eu beber minha água. Jesus amado. Vamos ver se Josemar já voltou aqui. A Amanda estava ali elogiando a camisa do Josemar. Por quê? Quais são suas intenções aí? Hein, Amanda? Passei nada, mano. É que minha garganta seca demais. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui também. E, e é muito, muito quente. Ele ganhou. É, você que deu essa camisa pra ele, Amanda? Foi? Responde aí. Foi isso? Pois é. Vamos ver se ele aparece aqui de novo pra mim. Mas então, o Josemar apareceu aqui, eu vou falando com vocês então. Aí depois o Josemar chega aí e a gente conversa, conversa mais. Beleza? Vou esperar ele chegar aí. Mas a gente vai trocando uma letra aqui. Não queria adiantar muito, né? Ah, mas tá aqui, já tá me chamando já. Opa, é nóis. Que. Ai, ai. Não, não vai faltar água, não. Tem bastante água aqui. Ô, Jesus amado. Misericórdia, meu pai. Se vem. Não vem, o menino tá caindo. Ah, sei lá. Tá esquisito. Tá esquisito, tá esquisito, tá esquisito. Mas vamos lá então, gente. Nós estamos falando aqui sobre dinheiro, falando sobre finanças, que até esses dias na rádio sobre que essa crise é uma crise diferente, porque a crise que nós já vivemos, que nós já passamos, é uma crise em que nós tivemos uma crise, por exemplo, financeira muito grande, onde nós caímos ali em 2008, onde muitas pessoas perderam dinheiro, muitas pessoas perderam as suas posses, muitas pessoas perderam a casa, perderam bens e tudo mais, perderam fazendas e tudo mais em 2008, quando isso aconteceu e muita gente nos Estados Unidos perdeu muita grana. Nessa crise que nós estamos vivendo aqui, se não bastasse a crise financeira, nós temos agora uma crise de saúde. Nessa crise de saúde, nós estamos mexendo em duas questões do ser humano, que é a saúde das pessoas e as finanças, né? Existe um velho jargão que
que dinheiro não compra a saúde, dinheiro não compra a felicidade, dinheiro não compra muitas coisas. E isso realmente é verdade. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existe o Mastercard. Isso é uma brincadeira só. Mas existem sim muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas nós sabemos, por exemplo, se você está ali com o Covid-19 e precisa de um respirador e você tem dinheiro para comprar um respirador, resolveu o seu problema, entendeu? Então vamos dizer assim, tá, o dinheiro não compra muita coisa, mas existem muitas coisas que o dinheiro compra. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão. Você já pensou curar a sua depressão lá em uma padaria, uma patisserie, alguma coisa assim, na França, por exemplo? Pois é. Então, existem muitas coisas que o dinheiro não pode comprar, mas ele pode facilitar muitas coisas. Nós, como evangélicos, como cristãos, como gospel, se você queira assim dizer, nós temos uma mania que não é muito boa, de interpretar textos fora de contextos, ou criar contextos dentro de textos, ou particionar textos e usar. Por exemplo, quem nunca ouviu aí falar um texto dizendo assim, está escrito lá em João 10:10, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo. O ladrão só vem para roubar, para matar e para destruir. Quantas pessoas já ouviram falar isso? Quantas vezes na vida você já ouviu falar isso? Ou quantas vezes na vida você já falou isso para alguma pessoa? Não vejo. Quantas vezes já ouviu as pessoas falando isso? Olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E tem ainda pessoas que trocam isso. Eu vou te chamar já, Josemar. Vou chamar você aqui, a gente vai conversando. E eu vou conversando com eles aqui e você vai entrando aí. Quantas pessoas já não ouviram isso? E muitas pessoas já disseram, o diabo vem para matar, roubar, e o diabo vem para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas falam isso, você já ouviu muitos pregadores falar isso, eu ouvi muita gente falar disso. Só que a grande pergunta está aqui. Jesus, quando contou essa parábola, ele estava falando do diabo, ele falou diabo, ele estava falando sobre o diabo? Ou seja, te respondo aqui, não. Jesus não estava falando sobre o diabo. Então, depois você dá uma lida lá em João, no capítulo 10, e você vai no começo do texto, você vai descobrir de quem que Jesus estava falando, que era ali o ladrão. Quem que ele estava simbolizando o ladrão. Michel, por que você está falando isso? Eu estou dizendo isso porque nós que somos gospels, nós que somos cristãos, nós temos costume de pegar pedacinhos de texto e implantar. E a gente fazer disso uma teologia, criar uma teologia em cima dessas coisas. E nós fizemos isso muito com o dinheiro. E as pessoas criaram um medo de dinheiro. Existem pessoas que têm um medo tão grande do dinheiro que ela mal pega o dinheiro que ela recebeu, a grana, o salário que ela recebeu, e ela quer gastar o mais rápido possível. Porque ela acha que a grana é amaldiçoada de alguma forma. Eu estou conversando aqui com a galera, Josemar, eu te incluo aqui na conversa agora, para dizer, estamos falando aqui, a relação que nós temos com o dinheiro, a relação que o brasileiro tem com o dinheiro, que os evangélicos têm com o dinheiro, com os gospels têm com o dinheiro ali, e nós vemos que não é uma relação muito boa. Brasileiro é meio que acomodado nessa questão do dinheiro, né? Não é à toa que agora que saiu os R$600, tem gente que nem tem direito que pediu. Existem pessoas com emprego que pediu 600.
e outros estão precisando. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa ideia, dessa noção que o brasileiro tem, que as pessoas têm, que os evangélicos têm em relação a dinheiro. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, sobre a mente que as pessoas têm sobre o dinheiro, a mentalidade que elas têm sobre o dinheiro. A gente já conversou, acho que algumas vezes, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que nós, brasileiros, não sei se é cultural, isso a gente tem muito costume de colocar a culpa em educação e tudo mais. Só que assim, hoje em dia a gente tem muito acesso, né, cara, à internet, se você quiser buscar, você tem fonte, tem da onde tirar, né? Mas a gente é mal educado, né, financeiramente falando. Porque, assim, se a gente pegar, digamos assim, um dos principais pilares sobre questão de dinheiro é a gente não gastar mais do que a gente ganha. Se a gente for pegar e falar, cara, uma coisa muito simples, só que se você for pegar na prática, não é o que acontece, né? Então, se o cara ele ganha R$ 1.000, ele gasta R$ 1.000. Se no outro mês ele receber um aumento de R$ 200, ele já tem um padrão de vida de 1.000. Só que ele não permanece no padrão de vida de 1.000. Ele fala, cara, ganhei mais 200, ele começa a gastar mais 200, né? Isso aí. Eu gosto, quando a gente fala também de dinheiro, Michel, eu acho que quando a gente pega a Bíblia também, ela, em vários momentos, ela cita esse ponto, né? E a gente acaba passando batido ou acaba não observando, né? Porque, assim, toda vez que a gente fala em dinheiro, eu gosto muito da ideia de a gente desconstruir o que a gente pensa até aqui para começar a construir novamente, né? Então, um exemplo, se a gente for pegar, eu acho que todo mundo já ouviu essa frase, que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? E quando a gente pega na Bíblia, quando você vai ver o versículo, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz para realizar algo, desde que seja um sonho, ou seja projeto, ou seja planos, né? Então o dinheiro ele é um meio para você atingir esse objetivo, né? E a gente tem esse costume, igual você falou assim, principalmente dentro da igreja, a gente acaba olhando muito para essa frase. Você pega um dito popular e você acaba trazendo para sua vida. Você fala, cara, não posso ter dinheiro porque o dinheiro ele é a raiz de todos os problemas, né? E quando não é. Exato. Até nós tínhamos aí uma filosofia um tempo atrás sobre escatologia, uma direção escatológica, que a gente dizia assim, que os pais da gente falavam, né? Assim, a 2000 chegarás, mas de 2000 não Não passarás. passa nada. Nós já estamos em 2020 e nada aconteceu ainda, mas são coisas que vêm lá de fora, entram dentro da igreja e parece que são verdades. Como você mesmo disse, né? Que a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Agora, o dinheiro a gente costuma muito dizer que o dinheiro traz uma certa ganância nas pessoas, que o dinheiro ela pode mudar o caráter de uma pessoa. O que você pensa a respeito disso? Ô, Michel, eu acredito, cara, tipo, acredito não, eu tenho certeza no que eu tô falando, que a pessoa que ela, digamos assim, ela alcança uma condição financeira boa e ela acaba se corrompendo, cara, não quer dizer que pelo dinheiro ela se corrompeu. O dinheiro, ele potencializa aquilo que a pessoa já é, entendeu? Então, se o cara é mau caráter, o dinheiro ele vai potencializar esse lado mau caráter dele. Se o cara ele é um cara de bem, que ele ajuda o próximo quando ele não tem dinheiro, quando ele tiver dinheiro também, isso é potencializador. Então não é porque o cara ele conseguiu uma condição financeira ou ele conseguiu um status financeiro bom que ele se corrompeu. Na verdade ele já era, o dinheiro só potencializou tudo aquilo. Sabe? Porque assim, se eu tenho dinheiro, pouco dinheiro, eu tenho um Fusca. Por exemplo, se eu tenho muito dinheiro, eu vou e compro um Corolla, como um amigo nosso aí sempre profetiza. Então, então, se a gente for pegar, então ele é potencializador. Então, se a pessoa ela é mau caráter ou se ela não tem uma boa conduta, não é porque ela tem mais dinheiro que ela se tornou uma pessoa de má índole, né? Ela já era, simplesmente potencializou isso nela, né? Até a gente vê isso bem claro quando Jesus fala sobre a parábola do jovem rico, né?
Porque aí quando Jesus diz para ele de que ele precisa vender tudo, aí ele está revelando ali onde estava realmente o amor dele, O amor. né? Então não é que o rico, não, na sua essência, ele não vá para o céu. Quer dizer que esse rico que tem o amor dele, tem todo o seu fundamento no dinheiro, esse não vai mesmo. Até você, que o teu amor está no teu e nas suas habilidades, o teu amor que está na igreja, está na religião, você também não vai, cara. Entendeu? Porque você está deslocando um amor que deveria ser no Senhor e está colocando em alguma coisa. Seja dinheiro, seja ministério, seja qualquer coisa. Qualquer coisa que você deposite o seu amor que não seja no Senhor Jesus, e aí vai abrir um leque para outras situações, porque para amar o Senhor Jesus você tem que amar o próximo como a ti mesmo e tal, enfim, e a gente pode falar disso depois, mas se você está deslocando o seu amor fora disso, você já está condenado também, entende? Não é só o dinheiro. E até é pior, porque você vai ser um condenado pobre. Você vai sofrer aqui e vai sofrer no inferno depois. Não vai desfrutar de nada daqui, De entendeu? nada. É pior. Então, esse que é o problema. É que eu acho que a gente acaba colocando muita culpa, né, nisso aí. É igual você falou assim, a gente criou uma mística ou desenvolveu um pensamento muito negativo sobre a questão do ser bem-sucedido, né, cara? Então, hoje parece que você, dentro do meio gospel, você não pode ter dinheiro, você não pode ser bem-sucedido porque você não é, seu caráter não é bom, ou porque você usa meios não lícitos para ganhar dinheiro, ou Uhum. porque você cobra muito ou não, entendeu? Então, acho que a gente distorceu É. muito essa questão, né, cara? Normalmente é assim, quando você vê o irmão saindo lá da garagem da igreja, do estacionamento da igreja, com uma BMW, você fala assim, esse aí já está vendendo droga. Esse aí tá traficando, é cocaína, tem cocaína atrás desse carro aí, tem certeza. Se pegar direitinho, tem. E às vezes, e a gente contraria a própria Bíblia, porque a Bíblia fala sobre prosperidade, não só financeira, é claro, Sim. entendeu? Mas ela fala sobre suprir as necessidades e também fala em prosperidade. Ontem eu falei na TV que Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim, ó, eu sei viver na dificuldade e eu sei viver na abundância. Opa, então peraí. Se Paulo já viveu na abundância, abundância é o que? É sobra, é transbordar, é derramar, entendeu? É claro que o princípio de você ser um cristão é de que o seu irmão, o irmão que está do seu lado, nunca pode ter falta daquilo que você tem de sobra. Então, se você tem de sobra alimento, o seu irmão do seu lado não pode ter falta de alimento. Isso não é cristandade, isso não é cristianismo, isso não é nada. Entende? Não tem como colocar Jesus nisso, né? Mas assim, ser próspero, não só financeiramente, mas hoje nós estamos falando de dinheiro. Hoje nós estamos falando de dinheiro. É bíblico também, né? E muitas pessoas não vivem bem com isso. Existem muitos ricos dentro da igreja que eles camuflam a sua riqueza por N motivos. Um motivo é de que ele não se aceita rico porque acha que o cristão ele deve ser pobre, ele tem que passar dificuldade, ou ele não se assume rico porque tem medo dos pastores explorarem eles. É, Infelizmente. infelizmente, né? E é bem isso. E assim, cara, e eu gosto de pensar disso aí, eu vou me chamar de uma forma bem clara, cara. Eu acho que assim, eu acho que se você for pegar, cara, todo mundo gostaria de ter uma condição, um exemplo, de ir em uma loja e comprar aquilo que tem vontade, sabe? É óbvio que desde que o seu coração não esteja voltado para isso, sabe? Então, tipo assim, não adianta nada também, às vezes, muitas vezes eu ser avarento no sentido de eu ter para mim, querer reter para mim e não abençoar as pessoas que estão próximas a mim, alcançar ou ajudar de alguma forma, entendeu? E a gente constrói muito isso, sabe? Porque, você não pode fazer isso porque você tem medo de expor aquilo, entendeu? Então, eu acho que assim, esse tema ele tem que ser um tema totalmente aberto. Eu acredito que todo mundo que tenha, hoje, digamos assim, de onde tiraram a renda, que trabalha e tudo mais, cara, se a pessoa
ela for disciplinada, se ela souber trabalhar com isso, cara, ela tem tudo para se tornar próspera. Talvez ela não chegue num patamar de construir um patrimônio extremamente alto, mas que ela tenha condição de viver numa condição boa, sem ser endividada, ela consegue, entendeu? É uma questão de disciplina, né? É questão de planejamento, se a gente for pegar, né? É uma palavra que muitas vezes a gente ouve muito e pratica pouco, né? Sim. A palavra ela é muito, já que nós estamos aqui falando um pouquinho de Bíblia, ela é muito clara dizendo que nós somos os administradores, somos mordomos da riqueza de Deus, de todos os bens de Deus, dos dons que Deus deu para nós. Então, nós somos os administradores, nós que vamos administrar tudo isso. Então, seria mais ou menos como se nós fôssemos o Alfred e Jesus fosse o Batman, entendeu? Nós somos os mordomos, a gente prepara as coisas para que Jesus venha fazer. Então, Deus sempre nos dá dinheiro para que a gente possa patrocinar projetos dele, entendeu? Não só para si mesmo. Deus não vai dar dinheiro para uma pessoa que pensa, né? Deus vai dar dinheiro, né? Mas Deus vai ministrar recursos, vai dar estratégias para que ele tenha dinheiro, ou vai abençoar a pessoa que tem uma prosperidade, para que ele seja uma bênção em si, para si próprio, né? Não, ele vai te abençoar, vai te dar estratégias, vai te abrir a sua mente de maneiras de ganhar dinheiro para que você seja bênção para as outras pessoas também, né? Sim. Quem É quer porque sem assim, braço? isso aí é das antigas. Isso aí Antigo? é amigo meu da cidade que a gente morava. Vida passada, velha Vamos vida, mexer. velho homem, Velho homem, vamos mexer nisso aí. velho homem, já quer, já morreu, já é. Um abraço aí, Michael. É conhecido também como Tontael, tá? Já que Tontael Tontael, Tontael, deve ser, Xuxa, aí é. deve ser uma história interessante. Vamos mexer nisso aí não, deixa pra lá. O passado ficou pra trás, né? Deixa pra lá. Melhor não Deixa pra tocar lá. nisso. Vamos deixar pra lá. Mas então, Michel, voltando a falar sério mesmo, porque assim, eu acho que quando a gente pega, igual eu comentei, eu acho que todo mundo ela tem condição de, digamos assim, se estruturar financeiramente. É óbvio que existe alguns passos que ela precisa seguir, de certa forma, só que assim, é fácil falar muitas vezes, mas é difícil, digamos, colocar em prática. Quando eu comecei a entrar um pouco assim nesse mundo de finanças, de entender um pouco de mercado financeiro e tudo mais, é, eu li muito sobre. Por quê, cara? Tem muita gente, assim como eu, que tem interesse e tudo mais por esse segmento, porque quando eu entrei, eu não entrei no sentido de tipo, eu preciso arrumar minha vida financeira tal, e tudo mais. Eu sempre fui um cara bem regrado, assim, sempre fui um cara que gostava de fazer conta, cara, de muitas vezes pensar, agora eu tenho vontade de comprar uma coisa agora, mas não, se eu comprar agora, eu não vou conseguir pagar, ou eu posso acabar adquirindo dívida para mim mais para frente, eu não sei o que, que eu vou planejar lá para frente ou o que pode acontecer. Então, eu sempre fui muito de pensar muito antes de fazer e tudo mais. Então, sempre tive uma construção boa para depois chegar lá e executar para não ter problema, né? Quando eu entrei, assim, para entender um pouco sobre esse mercado, já foi mais no sentido de, tipo, porque assim, é um negócio que a gente ouve falar muito e ele tá muito acessível, só que a gente também tem medo de chegar até esse ponto, sabe? Então, Uhum. quando eu comecei, eu li muitas coisas que tem muita gente que vai muito atrás disso aí, só que é um conhecimento que a pessoa ela adquire, porém ela não pratica. Porque assim, cara, se a gente pegar mesmo biblicamente falando, se não me falha a memória, tá em Lucas 14, 28, ele fala sobre a questão de se você for construir uma torre, primeiramente você precisa se organizar, você precisa planejar para que você consiga concluir ela. Então, tipo assim, às vezes é fácil você falar, tipo, é legal, cara, mundo de finanças e tudo mais, só que na hora de praticar,
muita gente não consegue pôr em prática, entendeu? Porque assim, hoje, muitas vezes a pessoa também fala assim, ah, mas eu tenho só R$ 100, um exemplo, para investir. Cara, um dos pilares quando a gente vai para esse mundo de finanças, para você reconstruir, dos dizeres, digamos assim, é sempre poupar pouco, porém poupar sempre. Então, Sim. entendeu? Porque assim, o que diferencia muitas vezes hoje quem tem uma vida financeira boa, estruturada, de quem não tem, é que alguém um dia começou, entendeu? Por mais que muitas vezes, Uhum. digamos, um filho, ele adquire uma herança do pai e fala, pô, esse cara nasceu em berço de ouro, o cara não precisa fazer nada. Só que alguém atrás dele lá teve que começar do zero. Então sempre tem um trabalho, cara, e eu vejo que muita, né, muita dessa questão assim de dinheiro, ele está muito e está sempre voltado à questão de iniciar e ter disciplina, entendeu? Então, assim, por exemplo, se eu poupar R$ 100 por mês, que digamos assim é um valor hoje tranquilo, cara, no final do ano você vai ter 1.200 poupado, entendeu? Então, tipo assim, Uhum. só que o que importa é a pessoa ela ter a disciplina, né? De todo mês lá ele chegar lá e guardar, entendeu? Tem um livro, eu não sei se você já ouviu falar dele, é sobre, eu acho que eu anotei aqui, cara, é o homem mais rico da Babilônia. Ele sempre Livro fala, antigo cara, pra caramba. primeiramente, pague-se a si mesmo. Entendeu? Uhum. Então, assim, a questão da disciplina, muita gente fala assim, cara, eu não tenho disciplina e tudo mais, cara. Então, tá, estabelece uma faixa lá, cara, sei lá, eu vou poupar R$ 150, cara. Poupa R$ 150, paga primeiro isso aí, depois você vai fazer o resto, entendeu? Então, tipo Uhum. assim, é muito dessa questão de construir. Então, é muita questão de, cara, eu preciso ter disciplina para isso. A gente tem disciplina para tantas outras coisas, a gente se empenha para tantas outras coisas e muitas vezes você não pensa nesse básico, entendeu? A gente prefere, digamos assim, viver o hoje, muitas vezes endividados, atropelados e tudo mais, e não pensa lá na frente, entendeu? Então, vamos É. pegar, tipo assim, uma pessoa que ela está pensando em casar. Muitas vezes ela entra nesse processo de namoro, de noivado e para casamento, cara, quando chega lá o cara não tem, digamos, um tostão no bolso, entendeu? Ou ele sai desse casamento totalmente endividado. Então, assim, é o que? Uma falta muitas vezes de planejamento, entendeu? Muitas vezes eu preciso iniciar, eu sacrificar, digamos assim, algumas coisas hoje quando eu consigo, que eu não tenho muitas dívidas e tudo mais, para lá na frente você gozar de algumas coisas, entendeu? É óbvio que também você Uhum. não precisa abrir mão de tudo, fala, pô, não vou sair, eu não vou fazer nada, mas também saber aproveitar esses momentos, mas também saber guardar ou reservar alguns recursos para algumas situações futuras, né? Sim. Eu até a gente aprende nesse livro que a maior mudança que precisa que acontecer na questão financeira não é prioritariamente, vai cair a nossa live, tá? Daqui 25 segundos, 24 segundos, 23 segundos, 22 segundos, daqui a pouco a gente já volta. Daqui 18 segundos. Eu vou aqui em homenagem à minha amiga Kelly, vou tomar um gole de água aqui. A como administramos o nosso dinheiro e não. Pera aí que a gente já fala sobre isso. Nós temos aí algumas perguntas interessantes, só que a gente vai caminhar aqui. Eu acho que o bicho vai pegar nas perguntas aqui. Vamos lá. É. É, O povo mas não gosta de vamos fugir, não. causar, né? Vamos dar uma resposta. Eu já vi que meteram É, dízimo no meio ali, né? já vai dizer, você acha inevitável, né? Ai, ai. Então, assim, uma das coisas que a gente aprende é que a grande mudança que tem que acontecer quando a gente fala em dinheiro não é tão somente você receber um melhor salário, mas você precisa mudar a sua mentalidade quanto ao dinheiro. Ou seja, mudar a maneira que você investe o seu dinheiro. Na verdade, nós precisamos parar de gastar dinheiro e começar a investir o dinheiro. Sim. É aquela máxima, né? De fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Isso. E sabe um negócio, Miguel, assim, que eu acho bem engraçado, cara, assim, ó, eu comecei a entrar, principalmente mais de cabeça, assim, no mercado financeiro, há uns 2 anos atrás, eu acho, seriamente um ano e pouquinho. Uhum. Mas eu tive uma conversa, cara, com um gerente meu, que depois que a gente conversou sobre esse assunto, cara, eu
praticamente eu mudei a minha forma inteira de pensar, eu formatei minha ideia de pensar com relação a isso. Por quê, cara? Hoje, quando você atinge, digamos assim, a sua liberdade financeira, isso aí, cara, você acaba tendo muita autonomia, muitas vezes até mesmo no trabalho. Por quê, cara, que eu falo dessa forma? Hoje, a gente às vezes passa 30 dias dentro de uma empresa para você trocar sua mão de obra por um salário. Uhum. Então, assim, muitas vezes as pessoas, ela tem a sua, digamos, o seu custo fixo e tudo mais, tem contas para pagar e tudo mais. Isso aí a gente não vai entrar no mérito que acho que cada um conhece aonde aperta, né? Mas muitas vezes a pessoa ela fica presa nessa questão de tipo, eu não posso perder o emprego porque eu tenho isso, eu tenho aquilo para pagar e tudo mais. E a partir do momento que você atinge, digamos assim, uma maturidade nessa linha aí, você começa a ter uma condição financeira que te sustente, você automaticamente você começa a se arriscar mais também. Sabe, cara? E depois que eu tive essa conversa com ele, ele falou para mim justamente com essas palavras. Ele falou, cara, mas hoje você vende a sua mão de obra durante 30 dias para você trocar por um salário. Entendeu? Então ele falou assim, cara, e se. Porque assim, hoje, quando você vai para essa linha de mercado financeiro e tudo mais, a primeira coisa que o pessoal pede é, cara, ó, tenha no mínimo de 3 a 6 meses das suas contas fixas reservado. E a partir do Uhum. momento que você faz isso, cara, você quer dizer que se acontecer qualquer coisa fora do previsto, você tem 6 meses ali, no mínimo, para você se reposicionar, né? Se virar, né? E se para se virar. Porque assim, cara, hoje quando você não faz isso, muitas vezes o pessoal pega e sai e aí entra no seguro-desemprego. Aí ele fala, cara, vou receber o primeiro, o segundo e o terceiro mês, vou dar uma descansada, e aí depois eu começo a procurar alguma coisa para fazer. Só que esse procurar alguma Aham. coisa para fazer, a gente já está na última parcela, então o cara acaba aceitando Uhum. qualquer coisa porque ele vai precisar tirar dinheiro de algum Uhum. lugar, né? Então, quando você consegue atingir, digamos assim, esse estágio de que você consegue guardar uma quantia de dinheiro que você começa, digamos assim, trabalhar sem estar preocupado, cara, automaticamente você começa a se expor mais isso aí. Tanto é que ele serve muito para sua carreira profissional. Isso aí, tipo, pode alavancar e muito, entendeu? E Sim. é um mindset, cara. É uma mudancinha, uma girada na chave que você dá ali que você começa a enxergar por outras óticas algumas coisas, né? Existem pessoas que estão sacrificando a sua qualidade de vida, talvez, em troca de simplesmente receber um salário que às vezes nem chega a cair na conta direito, porque é descontado tudo na folha de pagamento e aí a pessoa começa a entrar na corrida dos ratos, né? Sim, Que o pai filho, o pai pobre, pai rico, pai pobre fala, né? Sobre a corrida dos ratos. Então você não para, não para, começa quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você gasta, mais dinheiro você gasta. Então, assim, a gente precisa realmente mudar a nossa maneira de pensar sobre dinheiro. E aquilo que você disse, nós temos hoje inúmeras pessoas que ensinam como nós podemos lidar com dinheiro. Eu lembro que na minha época, há muito tempo atrás, a única referencial que eu tinha de dinheiro, ainda eu tenho que dar graças a Deus, era o meu pai. Entende? Não tinha mais ninguém próximo de mim que sabia lidar com o dinheiro. Graças a Deus, o meu pai lidava muito bem com o dinheiro. Então sempre foi um cara muito trabalhador, que trabalhava demais, chegava em casa tarde da noite, ainda ia trabalhar na nossa casa, ia fazer serviço, ia fazer reparos, enfim. E só que hoje, nos altos dos seus 60 e poucos anos, ele está escolhendo não trabalhar, entende? Ele pode escolher não trabalhar, entende? Ó, tô sossegado e tal, não vou trabalhar esse ano eu vou descansar, tal dia eu vou não sei na onde, então está, vamos dizer assim, tranquilo, mas porque a consciência de dinheiro dele era totalmente diferente, entende? Totalmente diferente. Era economizar, economizar, juntar dinheiro para naquela época, né? Para comprar um terreno, construir uma casa, vender aquela casa, fazer mais duas, enfim, e começar nesse giro. Hoje nós sabemos que isso não é o melhor hoje, entende? Hoje nós sabemos que no mundo dos investimentos essa não é a melhor opção.
Mas naquela época era a melhor opção que você poderia fazer. E graças a Deus eu tinha um referencial de dinheiro assim como meu pai. Agora, na nossa época que a gente está vivendo, não tem desculpa, cara. Não tem, Para que cara. você. Não tem. As informações são rápidas, tem informações disponíveis. Sabe o que tem? Só qual é o problema, José Mar? Primeiro, que a pessoa tem preguiça de fazer e de buscar. E outra, ela tenta se enganar. Porque assim, eu já atendi pessoas para ajudar as pessoas nesse naipe. E quando você começa a listar o que ela tem de conta, chega no meio, ela fala assim, para, eu não quero mais, eu não quero mais. Porque ela fica desesperada para saber o quanto que ela gasta. O quanto que ela pega e gasta com bobageira, sabe? Com coisas que supérfluas, que não precisavam mesmo. Entende? Aí você pergunta, quanto você tem de economizado? Tem nada, é R$0. Quanto você tem de dívida? Tem um monte. Então, o cara vai trabalhar, vai morrer e não vai pagar suas dívidas, vai deixar as dívidas ainda aí, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, os jovens que estão nos ouvindo aí, as pessoas que estão nos ouvindo, precisa primeiro mudar a sua cabeça em relação ao dinheiro, mudar a sua mente e começar a investir em conhecimento. Conhecimento e guardar dinheiro ali. Claro que você deve guardar no lugar certo, mas reter o dinheiro, como o José disse, você se pagar primeiro, entendeu? Se paga primeiro. O que é se pagar primeiro? É do seu salário tirar um salário para você, entende? Então, quanto que eu vou ganhar por administração do meu dinheiro? A ideia é mais ou menos essa. Quanto que eu vou me pagar para que eu administre meu dinheiro bem? Aí eu vou pagar tanto, entende? Então, é isso que a gente precisa. Então, nosso conhecimento, informação, nós temos muito. Só que, a partir da informação é que começa a se formar o conhecimento. Então, você pega aquela informação e começa a praticar aquilo que você recebeu. É igual eu falei, né, Michel? Hoje, por mais que ele tenha muito campo, digamos assim, para você buscar e tudo mais, tem muita gente que entende ou acaba pegando, aprendendo sobre o assunto, muitas vezes para ficar comentando na roda de amigos, comentando Uhum. no trabalho e tudo mais, cara. Quando a gente vai para essa linha de finanças, cara, ele é um conhecimento que ele precisa ser aplicado, entendeu? E eu acho que não só na Sim. área das finanças, mas todo conhecimento que ele é aplicado, ele gera resultado. Entendeu? Sim. Se você aprende e não pratica, cara, consequentemente seus resultados vai ser zero, entendeu? Você tá retendo um É. monte de coisa ali e não tá aplicando nada, entendeu? Uhum. Nós brasileiros, nós somos mal acostumados, mal orientados, nós não temos educação financeira na escola. Nenhuma, Nunca né? a gente ouviu falar sobre empreendedorismo na escola. Sabe o que eu ouvia falar na escola, Josemar, durante o que eu estudava? Não sei, da sua época, a gente tem uma diferença de idade aí, não muita, mas nós temos uma pequena diferença de idade. Mas o que eu ouvia falar na faculdade também eu ouvia isso, mas na escola eu ouvia falar assim, ó, você tem que estudar para você passar no concurso público, porque daí você vai ter o seu serviço lá, a sua, como que eles falam, a sua estabilidade. Entendeu? Cara, a estabilidade acabou agora com a crise. Não tem mais Acabou. ninguém estável. Entende? Cadê os estáveis? Tem ninguém estável, cara. Todo mundo agora tá na corda bamba. Sabe? Então, você tem que fazer um concurso público para você mexer com papel, que não sei o quê. Mano, nunca me falaram de empreendedorismo. Nunca ouvi falar que dinheiro gerava dinheiro, que riqueza gerava riqueza, sabe? Era nada, é tudo. Aí vão me perdoar aí os socialistas, né? Me perdoem, não quero atingir a sua fé de maneira nenhuma, né? Porque tem gente que a socialismo é a religião, né? Nem é um meio, é a religião. Então, não quero te atingir, mas a gente aprendia só isso. Que tinha que entregar tudo para as pessoas, tinha que ter todo mundo em comum, que todo mundo tem que ter. Empresário era o demônio. Falar que você queria ser um empresário é a mesma coisa de falar assim, eu quero ser o Satanás. Era a mesma coisa, entende? Então, assim, fomos ensinados o tempo todo assim. Até na A vida faculdade, inteira. eu entrei velho na faculdade, eu entrei com 30 anos. Com 30 anos eu entrei na faculdade, tinha ainda professores que pensavam dessa forma. Que olha, você precisa, contador não vai dar nada não. Você tem que arrumar, rapaz.
fazer um concurso público e passar, ir lá no Tribunal da Justiça, mamar na teta do governo e tal, não sei o que. Cara, era só isso. Então a gente é bitolado nessa situação. Agora, nos países lá fora, os brasileiros que saem daqui e vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, lá eles caem na real. Porque lá não tem seguro-desemprego, lá não tem férias, lá não tem férias, lá não tem 13º, lá não tem seguro-desemprego, entendeu? Lá não tem essas coisas. Você trabalhou, você ganha. Não tem atestadinho. Não tem um atestadinho. Que você, faltou no serviço, você ganha um atestado. Não, você faltou no serviço, é menos o seu salário. Aqui no Brasil, você faltou no serviço, você consegue um atestadinho. Entende? Então, nós fomos mal acostumados com isso. O próprio governo nos acostumou mal. Eu acho que a nossa cultura também, né, Michel, porque assim, se você for pegar, cara, a cultura do brasileiro é de ganhar sempre, né? Sim. Então, nesses negócios simples aí, cara, hoje mesmo, se você for pegar nessa linha de funcionário público e tudo mais, é óbvio, né? Vamos guardar das proporções, né? Assim como no meio privado a gente tem bons funcionários e maus funcionários, no setor público também, entendeu? Mas assim, é justamente isso que você falou, a gente foi educado a isso, cara. E hoje, para você ver, mudou tanto isso e muitas vezes a gente se perde no meio de tanta informação que, assim, há um tempo atrás, para você prestar um concurso público, você precisava só ter de 1ª a 4ª série. Aí o segundo, tipo assim, deu uma melhoradinha, você tinha que ter o fundamental. Aí subiu um pouquinho o nível, aí você tinha que ter o ensino médio. Aí subiu um pouquinho mais o nível, hoje, independentemente do caminho que você for seguir dentro do funcionalismo público, você precisa ter uma graduação. Entendeu? Então, tipo assim, muito isso está disponível. Só que, assim, para todo mundo, esse é o caminho mais fácil. É igual se a gente for pegar a questão da poupança. Não vou entrar em termos técnicos aqui, porque, tipo assim, vai divergir muito. Mas, assim, a gente também, quando bem orientado financeiramente, foi orientado para, cara, você tem que colocar o seu dinheirinho na poupança, não sei o quê, não sei o quê. Então, muitas vezes você acumulava um grande patrimônio e você deixa o seu dinheiro na poupança e o governo vai, pega o seu dinheiro e aplica em investimentos e tem um retorno extremamente superior enquanto você está ganhando 3, 4% e achando que está, tipo, nadando de braçada, entendeu? A grande lance é que... simples, né? O grande lance é você, quando for pegar o seu dinheiro e aplicar na poupança, você perguntar para o seu gerente, falar assim, o banco tem uma poupança também que ele aplica o meu dinheiro na poupança? Não tem, mano. Ele empresta para os outros, cara. Às vezes as pessoas não sabem como que funciona o banco. A gente não está falando aqui que o banco é o terror do mundo, nada disso. Até porque a gente pode usufruir dele também. Mas a gente está falando que o banco, aquele dinheiro que você coloca lá, não tem uma caixinha de sapato para cada pessoa. Que ele pega o seu dinheiro e guarda. Não. É virtual isso, cara. Entra o seu dinheiro lá do banco, meu irmão, ele empresta o seu dinheiro para as outras pessoas a juros muito maiores do que ele paga para você. A juros muito maiores. Então, ele faz os investimentos dele, coisa que você não faz. Entende? E hoje em dia, nós trabalhamos para o banco, porque hoje é tudo no aplicativo. Eu mesmo já faz mais de tempo, muito tempo, que eu não vou na agência bancária. Entende? É tudo no aplicativo, deposito cheque. Eu deposito cheque no aplicativo. Olha só. Banco Inter. BID, vamos comprar BID, lascado em BID, meu Deus. Enfim, sigamos. Mas assim, a gente tem que pensar, existem informações, existem meios de se estudar. É claro que a gente não pode cair na lenda, por exemplo, que existem muitas pessoas, né? Como aquela moça lá daquela propaganda, eu esqueci o nome dela, Betina. Né? A Betina, a famosa Betina. Não é assim que funciona também. Entende? Tipo assim, ela ganhou dinheiro, mas não porque ela colocou R$1.000 e depois não colocou mais nada. Não. Depois ela colocou mais 80, depois ela colocou mais 200. E, claro. Entende? Porque dinheiro chama dinheiro. É constância, né? Então, né, cara? É aquilo que você disse no início da conversa. Não é só a quantidade, mas não é só o valor que você coloca, o dinheiro que você coloca, mas quantas vezes você coloca aquilo, né?
E eu Então, acho isso é legal, muito Michel, importante. e eu acho legal, principalmente quando você fala dessa parte de... Deu uma travada aí, tá? Tá me ouvindo? Tô. Tá. Toda vez que a gente fala em dinheiro, cara, o legal, cara, é você imaginar sobre a questão bola de neve. Que é igual você falou assim, ela colocou uma quantidade e ela continuou realizando aportes. É óbvio Sim. que com o passar do tempo também você vai começar a entender algumas coisas. Se você for pegar mesmo, Uhum. o pessoal acaba fazendo algum marketing muito sensacionalista porque eles precisam Uhum. chamar a atenção de alguma forma, né? Sim. Então, tipo assim, esse é o chamar a atenção deles, né? E aí cabe, no caso, a nós, ou quem está interessado nesse meio, a você correr atrás, aprender para você saber qual o melhor caminho você vai acabar seguindo, né? É. E também o tipo de investimento que mais se adequa a você, né? Existem pessoas que têm a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com o day trade, entende? Sentar na frente dos computadores e brincar, fechar lá, gastar dinheiro, e botar dinheiro e perder e ganhar. Tem gente que tem essa possibilidade, mas isso não é para todo mundo. Você tem que ver a sua realidade, né? É, Então você, agora, o que nós podemos afirmar aqui com toda certeza é que precisa mudar a nossa mente quanto a dinheiro. Nós precisamos entender que nós precisamos economizar e investir o dinheiro, não guardar dinheiro, mas investir o dinheiro para que esse dinheiro renda e você começa a usufruir desse dinheiro, ou seja, o dinheiro trabalha por você, né? Então, por exemplo, você coloca lá num dia R$ 100, no outro dia você tem lá R$ 100,37. O que você fez para ter 37 centavos? Ah, fez o quê? Dormir. É isso mesmo. É isso que acontece, entende? É exatamente isso que acontece. É, mas, Michel, é só 37 centavos. E se fosse 1 milhão que você tivesse colocado ali? Quanto que ia ser? Entendeu? Então, a gente precisa mudar. Dinheiro é. Então, tem lugar melhor para guardar dinheiro do que na poupança? Suzane? Tem. Ela deve estar brincando, não sei, mas com certeza. A poupança não é o melhor lugar. Não é, vou afirmar aqui com toda certeza, tá? Não é o melhor lugar e não é o único lugar. Não é o jamais único. foi, né? Nunca foi. Não é à toa que o Collor meteu a mão, né? O Collor meteu a mão uma vez, então quem tinha lá perdeu tudo. Então, poxa, Suzane, não é o melhor lugar. Poupança não é. Existem outros lugares em que você possa investir o seu dinheiro. Recomendo você conversar com o Josemar, tomar um açaí e conversar com o Josemar a respeito dessa situação. Fica a dica aí para quem interessar possa. Eu não poderia deixar passar isso, não, senhor. Não poderia. Você gosta, né? Você gosta, né, Muito, Michel? muito. Existem Levantaram a opções. bola certinho pra você, né? O senhor fala no meu ponto aqui, ó. Mas Tá aí, certo. a gente pode. Tem vários lugares, viu, Suzane? Para você. Ó, o que a gente não pode fazer aqui, Suzane, é recomendar. Tipo assim, ó. Invista o seu É, dinheiro em tal lugar. Por quê? Eu não sou habilitado a isso ainda. Josemar também não é habilitado. Então a gente estaria aqui cometendo um erro. Um erro até ético de fazer isso. Mas o que a gente pode fazer é que existem outros meios. Né? Eu vi ali que o Wesley colocou o Tesouro Selic, Tesouro Direto, tem a poupança do Nubank, por exemplo, lá. Hoje está muito rendendo CDI, mais né? tá rendendo mais do que nas outras. Entende? Então, assim, tem CDB, tem CDI, tem investimento em ações, tem vários lugares. Então, Essa aí assim, é eu legal, hein? acredito. Oi? Essa aí é legal, hein? Esse é mais divertido, né? Quanto maior o risco, maior o ganho. Maior é retorno. O melhor Sempre retorno. foi, né? É sempre assim. Então, respondendo aí a Suzane, realmente tem alguns outros lugares que
que você pode investir. Recomendo a conversa de novo com o Josemar, se quiser conversar com ele particularmente, é interessante. Fica aí a dica. Então, com certeza, a poupança não é o melhor hoje, não é. Na verdade, existiu uma prospecção de que a rentabilidade da poupança seria negativa esse ano. Falar em rentabilidade negativa, mas né? Seria negativa esse ano. Então, imagina só, né? Estaria, teoricamente, né? Perdendo dinheiro, claro. Mas, enfim, então hoje não é mesmo a melhor opção. Existem outras opções para que você possa investir. Fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários é também uma prática boa, já é um jeito diferente de você investir. Enfim, são opções que você tem. Para quem tem um pouco de mais de medo, né? Para quem tem mais um pouco mais. A volatilidade é bem menor e tudo. É melhor. A Suzane tem muito dinheiro pelo jeito e está no lugar errado. Suzane, é fácil de resolver, tá? É fácil de resolver. Mas assim, basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Nós precisamos entender que tudo que o Senhor nos dá em nossas mãos, nós temos que saber administrar, porque a gente vai dar conta disso tudo. Até o dinheiro que é entregue em nossas mãos, nós vamos dar conta. Foi assim na parábola dos talentos, né? Sim. E se a gente pegar também, Michel, até voltando um pouco mais na Bíblia, se a gente pegar lá em Provérbios 21:5, cara, fala um negócio que é muito interessante, cara. Eu vou até ler para vocês aqui, ó. É que quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. E até quando a gente pega, cara, isso aí, se a gente falar financeiramente, mercado financeiro, que a gente entrou um pouquinho agora, tem uma frase que praticamente o cara que eu sigo muito, assim, vejo muito, cara, ele sempre fala isso, cara, que a ganância e o medo, e elas são, tipo, potenciais para você ter prejuízo, né? Então, tipo assim, então toda vez que você olha ou você planeja, cara, os seus passos, a consequência disso aí é um resultado positivo, né? Muitas vezes pode ser que você, tipo, eu não tripliquei o valor que eu tenho do dia para a noite, cara, mas assim, prejuízo você não vai ter. Então, quando a gente pega aí falando de poupança e tudo mais, não é que você vai perder, mas você deixa de ganhar, né? Então, a gente precisa entender isso também, né? Com certeza. Até você estava falando de um texto bíblico aqui, eu lembrei, eu falei no começo que eu estava estudando Jó, e aí tem um conselho. Jó era um cara muito próspero, abundantemente próspero. A palavra de Deus diz que ele era o mais rico de lá. E tipo assim, ele dava festas mil, e depois da festa ele oferecia ao Senhor o sacrifício e tudo mais. Tinha os filhos, dava festa com os filhos, tinha sua empresa ali de transporte de camelo, tinha gado, tinha diversificação, que é muito importante, né? Jó tinha diversificação, então o seu dinheiro não estava num lugar só. Atenção aí, Suzane. O Telex Free, misericórdia, irmão. É coisa do Satã, pirâmide, sai. Em nome de Jesus. Pirâmide. Não se mete nisso, não. Mas, ó, aí um dos conselheiros dele, do amigo dele, que é o Bildad, eu acho que é o nome do cara, ele dá um conselho para Jó. E ele fala assim, ó, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Porque ele estava dizendo assim, ó, você precisa começar de alguma coisa, Jó. Você chegou aí no zero, está na lona, mas você precisa agora começar a se erguer. Então ele estava dizendo assim, ó, o seu começo ele vai ser modesto, mas o seu futuro vai ser de grande prosperidade. E normalmente é assim, a gente começa lá com R$70, todo mundo tem seu começo. Você começa com R$100, daqui a pouco você vai ver aí que tem 300 e poucos reais na sua conta, entende? Então, isso é muito importante, você dar o primeiro passo e você começar, porque com certeza você vai atingir o seu objetivo ali, se estudar, abrir a sua mente, tirar o dinheiro debaixo do colchão, investir no lugar certo.
investir constantemente, né? Essa é E coisa por de aí velho, vai. hein? Oi? Essa é coisa de velho, dinheiro no colchão. Pois é, tem gente guardando dinheiro no colchão aí, ó. É, que alguém falou ali, ó. Da mesma forma que conheço gente que perdeu 15 mil na Bolsa de Valores. Acontece? É mesmo? Eu acho que assim, nesse mercado, Michel, se a pessoa perdeu 15 mil, digamos assim, cara, ela estava disposta a perder aqueles 15. É que Uhum. assim, é arriscado, cara, é arriscado, mas o cara também tem que saber, igual eu falei, a questão da ganância, né? O cara tem que Ah, saber ali, não adianta, porque assim, cara, pensa que o mercado você tá cheio de pessoas profissionais. Entendeu? sim. E ó, se a gente pegar, eu estava lendo um artigo alguns dias atrás sobre isso. Se a gente pegar na última crise que nós tivemos imobiliária, que foi em 2008, Uhum. nós tínhamos aproximadamente 600 mil CPFs ativos na bolsa, né, na Tá bom. B3. Quando nós pegamos agora, a gente tem 1.300.000. Então Uhum. nós estamos pegando aí quase 1 milhão de pessoas, 900 e poucas mil pessoas que nunca passaram por crise nenhuma. Então aí você Ah, imagina, cara, você tem no mercado, cara, os famosos tubarões, né, cara? Os caras que têm dinheiro, que estão esperando oportunidades boas. Então, quando você uhum. pega as pessoas que acabam entrando inexperiente, muitas vezes naquela ganância e tudo mais, Sim. o cara vai, aposta os ovos dele tudo em uma única cesta, e aí, Aham. quando dá um exemplo, esse momento de instabilidade que tudo começa a cair e tudo mais, qual que é a primeira Desespera. estratégia do cara? Eu tô louco, vou perder tudo, Vender vou tudo. jogar, vou vender no prejuízo. Enquanto você tem Exato. pessoas que estão ali, cara, esperando você dar esse passo errado aí para lá adquirir Isso. tudo que muitas vezes que você. Entendeu? Então Aham. isso é, E é, é legal falar, né? é importante, isso é muito importante. E outra, é muita gente, muito importante também a gente entender o timing das coisas. E este é o momento, gente, que nós estamos vivendo um momento de meio que privilégio mesmo. Eu encaro assim, por quê, Michel? Porque, olha só, nós temos aí, não chega a 1% ou chega a 1% dos brasileiros que mexem com bolsa de valores. Entendeu? Lá nos Estados Unidos é quase 60 e poucos por cento, entendeu? De pessoas que investem na Bolsa de Valores. Então, olha só, olha, você que tem R$ 10 investido na Bolsa de Valores, você já está na frente de milhões de brasileiros. De milhões de brasileiros. Que não se atentaram ainda no investimento, é diferente. Ao Não contrário precisa, dos outros países. não precisa nem ter R$ 10, né? Pode ter 66 centavos, um Away da vida. Uma Uma outra cotinha. vida. Vai lá e compra hoje junto com o Josemar, faz uma sociedade com ele, racha na Oi. Esse vai ser meu case de sucesso, você vai ver. A gente vai Vai. conversar lá pra Ó, frente. eu quero fazer uma live com você, com seus 1 milhão de seguidores, e falar assim, Michel, lembra que você zombou de mim, que eu comprei Oi? Lembra que você zombou? Agora eu tô ricão. Gente, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês têm aí alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram? Alguma pergunta que vocês queiram fazer pra gente? É... o Jed mandou uma pergunta aqui para você, Josemar. Ó. Manda umas dicas para quem quer começar a investir. Josemar, sou seu fã. Dá uma dica aí para nós, Josemar. Não, agora falando sério, né? A pergunta é zoeira, mas não, vamos falar sério. Eu acho que assim, o primeiro passo, o Michel, mesmo é conhecer, cara. É você entender. Porque assim, primeiramente você tem que definir que tipo de perfil você tem, né? Não adianta nada o exemplo de muitas vezes de arriscar e o cara chegar lá e logo de cara fala assim, não, cara, a Bolsa de Valores dá muito dinheiro, eu vou cair de cabeça. Mano, não existe isso, cara. Então, Uhum, primeiramente, é o cara identificar, cara, em qual perfil eu me encaixo. Entendeu? Ou para qual objetivo que eu quero. Tipo assim, não adianta também o cara muitas vezes tirar um dinheiro que ele sabe que daqui a 10 dias ele vai precisar e querer investir, né? Então, tipo assim, uhum, precisa identificar primeiramente esses pontos, cara. Tipo, o primeiro ponto, igual eu falei assim, o ideal que todo mundo recomenda é que você tenha uma reserva de dinheiro de emergência guardada.
né? E essa reserva de emergência, ela é para atingir ou para suprir qualquer tipo de problema ou emergência, como o nome já diz, que surja. Então, a partir do momento que você Acredito que, tem essa... acredito que a gente pode falar que esse é o primeiro passo, né, Josemar? Primeiro, Construir uma reserva de emergência. é o primeiro porque, tipo assim, ela te dá, digamos, estabilidade para você dar o próximo passo, entendeu? Eu gosto Uhum. sempre de pensar como uma escada. Então, tipo assim, você tá do zero, cara. Qual que é o primeiro degrau que eu preciso? Para quem tá endividado, cara, primeiramente o cara precisa, cara, vou quitar minhas dívidas. Quitei minhas Uhum. dívidas, cara, vou pro segundo passo. Qual que é o segundo passo? Eu ter uma reserva de emergência, eu ter uma quantia guardada que ela para suprir minhas necessidades em casos de urgência, né? Então, aí, a partir desse momento, aí sim, é identificar, cara, tipo, qual o melhor perfil de investimento, onde eu me enquadro, né? Então, tipo assim, eu sou um cara mais conservador, não gosto muito de perder dinheiro, cara, tesouro direto. Uhum. Por mais que a rentabilidade não seja lá grande coisa, mas você tem uma rentabilidade legalzinha. Não, tipo, o meu perfil eu já vejo que é um pouco mais agressivo e tudo mais. Aí o cara começa a galgar outros passos. Aí é Uhum. ações, é fundo imobiliário, é fundos, né? Uhum. Eu deixo aí. Alguém tem alguma pergunta que vocês querem que a gente responda? Eu vou avisar vocês que a gente, no Atmosfera Jovem, está com um canal no YouTube. Amanhã a gente já está subindo vídeo, tá? E eu vou procurar tentar. Eu vi aqui alguns tutoriais hoje à tarde, me dediquei a isso, para ver como que eu consigo salvar essa live e colocar lá no YouTube para vocês. Então eu vou tentar aqui, baixei um programinha de edição, então vou tentar colar aqui as lives, fazer o download e colocar essas lives no YouTube lá. Então siga a gente, curte lá a nossa página, se inscreve lá no YouTube, que já está subindo vídeo já, amanhã já tem vídeo, e eu também quero colocar essas lives que a gente está fazendo lá para a gente alimentando o nosso canal de YouTube, que está bem interessante, está bem legal. Alguém aí tem alguma pergunta que queira fazer aí para a gente ir encerrando? Como investir na bolsa? Primeira coisa, você tem que abrir uma conta em uma corretora. Então, de preferência, abrir na corretora ali. Qual que é? Tá tudo grátis agora ou não? Só a Clear. Não, a Clear. É que depende, né? É. Se você for Então, investir em fundos e tesouro, aí quase todas uhum, são de graça, né? Agora caiu é. para o mercado de ações, aí é a Clear, taxa zero. Se for ali, você tem que abrir uma conta na Clear. Aí, abrindo uma conta na Clear, vai depositando um dinheirinho lá. A hora que você tiver um dinheirinho bom, você começa a comprar ações boas. Não dá oi. Oi? Umas ações decentes. Oi? Entendeu? Oi? Então aí vai ser. Um- Abre uma conta na Uma, Clear. uma via varejo, né? E varejo. Deu uma A varejo subida me boa salvou, esses dias, filho. hein? É? É, graças a Deus. Então, vai ali, abre uma conta na Clear e você vai colocando dinheiro lá. É como se fosse uma conta mesmo. Exemplos de ações. A gente não pode ficar falando desse jeito, mano. Porque a gente não tem qualificação aqui para. Não é só tipo, eu achei uma ação bonitinha, eu vou comprar a ação da Embraer. Eu gosto de avião, vou comprar da Embraer. Não é assim que funciona. Existe toda uma sistemática, existe toda uma situação. Mas a gente pode Fundamento, conversar né? sobre isso aí. Eu posso te apresentar algumas coisas a respeito disso e tal. Mais alguma pergunta a respeito dessa situação? Sobre dinheiro? O que que tem? E tem que a gente não pode fazer isso, porque a gente não é certificado para fazer isso, entendeu? Mas você, Suzane, tem um acompanhamento especial. Aqui tem uma pergunta aqui que é interessante, que eu vou fazer e que talvez a gente possa encerrar com ela. Acredito que foi o Marquinhos que mandou. Ele falou assim: então quer dizer que a prosperidade está. É pecado comprar mais tarde. Mano, como você quiser. Eu não compraria Vale Sorte porque tem outras coisas para comprar. Na reserva no lugar errado. Vou arrumar isso, arrumo. Ó,
Então quer dizer que a prosperidade está ligada com o jeito que nós administramos nosso dinheiro e não com o dízimo? E aí, Totalmente. Josemar? Concordo com gênero, número e grau. É exatamente Cara, isso. não adianta, cara, tipo assim, não adianta você. Porque assim, Michel, se a gente for pegar, falando em todos os âmbitos da vida, mas vamos pegar aqui a questão financeira que a gente está falando. Cara, ela é um equilíbrio. Não adianta nada, um exemplo, você dar os seus 10% na igreja, ou você dar os seus 20%. Fala, não, Jesus, ó, vou dobrar o meu para o Senhor me abençoar. Sendo que fora da igreja, cara, eu gasto as minhas finanças, eu não tenho controle sobre a escrita que eu estou entrando e comprando, entendeu? Então não adianta, porque, tipo assim, beleza, você está sendo fiel no sentido bíblico, de você tá dando seus 10%, porém, na onde você precisa também organizar, você não é organizado, entendeu? Aí não adianta você chegar e falar que o devorador tá levando ele embora, cara. A gente tem O muita devorador é você, tiozão. Cara, a gente gosta de jogar muita responsabilidade pro diabo em bastante coisa, né? Ele E nem tem muitas vezes é responsabilidade coisa disso. nossa, cara. Né? E muitas vezes é coisa nossa, a gente precisa, não adianta nada eu ser fiel na igreja, porém eu ser um desleixado com as minhas finanças pessoais, né? É, Você vai nadar, exatamente. Olha nadar. só, uma coisa que é muito, muito clara. Por exemplo, o Bill Gates não dá o dízimo. Ele não vai na igreja dar os 10%. E o cara é rico. E aí? Como que fica? Como é que faz? Né? Pois é. Então, assim, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso não quer dizer que você não possa cumprir e dar o seu dízimo. Não quer dizer nada disso. Só quer dizer que o que a própria palavra já diz, que você não pode entregar o seu dízimo esperando receber algo em troca. Em troca. Isso não pode. E outra coisa, a gente ficar pensando aqui em dízimo, mano, dízimo é limitado demais para quem quer servir a Jesus. Porque quem quer servir a Jesus tem um anseio no coração dele de não dar o dízimo só, de dar 90% e não dar 10%. É dar 99% e viver com 1%. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Não adianta só. Como nós estamos falando aqui de dinheiro, quando a gente pensa em dízimo, a gente fica bitolado de que é os 10%, é os 10%. Ah, eu dei lá, era para dar R$ 100 e eu dei 999,98. Aí Deus não vai me abençoar. Não é isso, mano. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fica pensando nesse dízimo, a gente está bitolando e limitando o poder de Deus e também o nosso poder de contribuição para o reino de forma financeira. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa. Jesus provou isso porque fez brotar dinheiro na boca de peixe. De peixe. Então, se ele quiser, ele faz brotar. Quem precisa ofertar na igreja, seja na ação social, somos nós que precisamos. Nós precisamos fazer isso. É uma necessidade nossa de fazer isso. Então, nós entregamos agora, limitar o dízimo a 10%, cara, eu acho assim de uma ignorância sem tamanho. De uma ignorância sem tamanho. Porque eu posso dar 50%, eu posso dar 90%. Né? Acho que é mais uma muleta, né, que a gente acaba colocando, né? Para Sim. colocar, digamos assim, a culpa de um fracasso Uhum. somente nisso, né? Fala, cara, não sou abençoado, eu não sou próspero porque eu não dou meu dízimo certo, entendeu? É. Acho que é mais Eu, uma muleta do que. você pega e fala assim, esse mês eu não dei, não deu para me dar o dízimo. Não deu para dar o dízimo porque, gastei mais. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Na verdade, está diretamente ligado. Você não conseguiu dar o dízimo porque você gastou mais. Entendeu? É simplesmente por isso. Então tá tão lógico. É o que às vezes a gente sempre fala, as coisas estão na nossa cara. E a gente não consegue perceber, não consegue ver isso. Então, Ou finge, limitar o né? dízimo aos 10% é porcaria. Não faça isso. E entenda isso, exatamente isso. A prosperidade não está ligada ao seu dízimo. Está ligada à maneira que você administra o seu dinheiro.
Porque o dinheiro é fruto do seu salário, fruto do seu suor. Então, se você pega ali o seu dinheiro, investe em prostituição, você investe em vícios, você investe em drogas, você investe em gastos, em bolsas, em sapatos, em coisas desnecessárias, você não, mesmo que você dê 10% do seu dízimo, você não vai ter prosperidade nenhuma. Não vai ter prosperidade nenhuma, porque você está investindo no lugar errado, mesmo dando dízimo. Está investindo no lugar errado. Então, o segredo está na administração, no planejamento, no plano, em como você, na diversificação de investimentos. Está nisso. É nisso que vocês têm que pensar. É bem isso, Marquinhos. Michel, e dá para citar, e cara, isso é tão verdade, dá para a gente citar um outro texto bíblico, em Provérbios 6, do 6 ao 8, que ele pega e fala, cara, que a formiga, uma formiguinha, ela poupa, não com essas palavras, no verão, porque no momento de falta ela vai ter. Então, assim, cara, se um simples inseto faz isso, cara, por que a gente não fazer? Ou Então, seja, será que a lógica, um exemplo da Bíblia, é só para a formiga ou não? Ela é aplicada para nós também? Ou seja, a gente pode falar assim de uma maneira bem carinhosa, que se você não está fazendo isso que a formiga faz, você é tão irracional quanto a formiga, ou seja, tão burro quanto a formiga. Mais do que a formiga. É mais burro que a formiga se você não está fazendo isso. É mais ignorante do que a formiga. Porque a formiga é mais sábia que você. Ela sabe que vai vir tempos difíceis, ela sabe que vai vir tempos dificultosos, e ela pega e reserva um pouco ali para ela. Então, vai ter com a formiga mesmo. Vai aprender com ela. Preguiçoso. É isso. Alguém mais tem uma pergunta? Vamos falar. E é muito louco isso, né, mano? É. Porque, cara, e é um negócio besta, cara, é simplesinho. Aí você, tipo, começa a pensar mesmo, fala, cara, se ela faz, por que que eu não, né? Por que que eu tenho a questão de, tipo, eu preciso consumir tudo no mesmo dia, senão pra mim não serve? É. Sofre lá Exatamente. na frente, né, mano? Sofre. Então, assim, é isso. E nós estamos fazendo aqui, estamos quebrando um tabu do dinheiro. Nós vamos, no Atmosfera Jovem, nós vamos falar no palco, no altar sobre o dinheiro, entendeu? Porque nós precisamos quebrar esse mito desse dinheiro, porque normalmente a igreja é taxada como que usurpadora do dinheiro dos fiéis. Ela é taxada assim. Então, nós como... eu vou usar uma palavra aqui, mas talvez não seja essa, mas nós como líderes da igreja, nós como pastores da igreja, é responsabilidade nossa orientar o nosso rebanho em administrar bem o dinheiro para que a nossa igreja seja saudável. E nós, como igreja, temos que administrar muito bem o dinheiro que entra dentro da igreja, porque todo o dinheiro que nós arrecadamos em nome de Deus, nós vamos dar conta diante de Deus. Todo o dinheiro. Então, nós precisamos dar o exemplo. A igreja precisa dar o exemplo. A Atmosfera Jovem, como ministério, precisa dar o exemplo de como investir o seu dinheiro, em como gastar o seu dinheiro, em como administrar. Uma igreja que anuncia isso, que prega isso para os seus membros, ela não passará dificuldade financeira, porque ela está zelando, cuidando da saúde financeira dos irmãos, não simplesmente para que receba o dízimo, mas está cuidando para que o irmão desfrute da vida, mas também que ela fala assim, pô, essa igreja me ajuda tanto, que eu não vou dar só 10%, não, eu vou dar 50%. Né? Eu sempre comento que a gente precisa aprender a, como igreja, deixar de pedir renda e começar a gerar renda. A igreja precisa gerar renda, começar a gerar renda, para a gente não ter que ficar pedindo para os outros, ô irmão, precisa pagar, precisa pagar. É pecado pedir para Deus para eu ganhar no Vale Sorte? Mano, não é pecado, cara, peça. Ué, peça, você pode pedir o que você quiser para Deus, mano. Pede. É ele que vai julgar se sim ou se não.
Se É vai ele que ganhar, é vai outros julgar 500, se né? sim ou não. É. Agora, nós tivemos aqui em casa mesmo, nós tivemos uma experiência. A Juliana comprou uma rifa da Cocamar e a gente ganhou uma moto. E, Que coisa cara, boa, hein? a, a moto foi tipo assim, foi uma bênção para nós. Deu uma ajuda pra gente tremenda. Foi o demônio? Não foi demônio, não. Demônio não foi coisa boa para ninguém, não, filho. Entende? Foi, sei lá, foi Deus mesmo, sabe? Então a gente precisa isso. A igreja precisa entender, educar financeiramente os seus membros, porque automaticamente os seus membros bem educados financeiramente, automaticamente você, como igreja, vai receber isso em troca. Isso eu tenho certeza. Nós precisamos aprender como igreja a lidar com o dinheiro também. Deu uma travadinha aí? Opa, voltou? Deu uma travadinha aqui para mim, voltou agora? Me ouve aí? Me ouve, me ouve? Oh, oh. Parou? O que acontece? Vou comprar um Vale Sorte para o TM. Isso, compra. Se a gente tona para nós andar para cima e para baixo. Opa, caiu aí. Vocês me ouvem aí? Tudo beleza? Então é isso, gente. O Josemar caiu ali. Vamos ver se ele volta só para a gente dar um tchau e a gente já encerrar. Que couve, caiu. Boa ideia, hein? As igrejas poderiam aderir. Qual a ideia? Ale, Guido. Qual a ideia que a gente falou aqui? Não lembro. Vamos fazer. Eu tenho aí um sonho de criar uma escola de empreendedores. Tem aí, se Deus me permitir, é, eu quero criar aí uma escola de empreendedores na igreja e dar um pouquinho mais da minha porcentagem de tempo ao Senhor para gerar mais empreendedores aí, gente. Viu? Com certeza vai acontecer. Nós vamos falar mais sobre finanças, falar sobre um curso, talvez a gente tenha aí uma série de estudos sobre finanças. Vamos fazer isso aí. Uma série de mensagens sobre finanças. Vamos fazer. Vamos fazer sim. Beleza, gente? Para os membros administrar suas rendas. Exato. Exato, Ale Guido, né? É exatamente isso mesmo. A gente precisa orientar, porque ganha o membro e ganha a igreja. Ganha o membro e ganha a igreja. Nós precisamos. Se Deus deseja que isso aconteça na casa dele, Deus nos dará essa oportunidade para fazer. Tenho certeza disso. Beleza, gente? Tô ligado. Devo estar. Josemar não voltou aqui, eu acho que caiu a live dele, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer o Josemar por ter participado com a gente aqui, e falar para vocês. Aqui, ó, voltou. Josemar aqui voltou. Deixa eu entrar aqui de novo. Eu sei, eu sei que você é gastador. Oi, Voltei, Josemar, voltei. caiu de novo aí. Tá, como diz você, é o diabo querendo envergonhar, né? Com certeza, ele só faz isso, não tem o que fazer. Mas eu estava aqui agradecendo o pessoal pela presença. Quero também agradecer você por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento com a gente. A galera aí está pedindo para que a gente faça uma série de estudos, que a gente abra uma coisa sobre finanças. A gente vai fazer sim, viu, gente? Vamos fazer uma série de mensagens sobre esse assunto e também fazer um estudo sobre isso. Cara, e é legal, né? Porque assim, você imagina se, igual no caso, no meu caso, não sei que a gente tá um pouquinho passado de idade aí, né? Mas imagina uma galera nova que vem, cara, atrás aí, né, cara? E é legal, porque assim,
eu fico pensando assim, muitas vezes hoje, assim, se eu tivesse começado antes, né? É óbvio que tudo, se a gente Uhum. for encaixar, igual a palavra fala, né? Tudo tem o seu tempo certinho. Mas, assim, Sim, eu acho que quanto mais a gente puder contribuir, né, com tudo isso e ajudar de alguma forma, acho que é legal. Porque é um tipo de claro. instrução que eu gostaria de ter recebido lá atrás, né? Imagina quem está Uhum. começando no mercado de trabalho e tudo mais e ter esse monte de informação que tem hoje, né? Sim, Nesse com segmento, certeza. né? Vai Com chegar melhor certeza. que eu e você na nossa cidade. Vixe, com certeza. Esse é o objetivo, se Deus quiser. Josemar, cara, muito obrigado, viu? Deus te abençoe aí pela Não, presença. nada. Muito obrigado pelo seu tempo. Tamo junto, tá? Não, tamo junto, mano. Um abraço para todo mundo aí. É um prazer sempre estar com vocês. Beleza. Gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Deus abençoe vocês, que Deus possa continuar abençoando a semana de vocês, esse restinho de semana. Quero avisar vocês, lembrar, sexta-feira, dia 1º de maio, nós começamos o nosso propósito, nosso desafio de darmos as nossas primícias ao Senhor. Então, a primeira hora do nosso dia será para o Senhor. Nós estaremos aqui, nesse mesmo canal aqui, às 6 horas da manhã, fazendo um devocional junto, orando junto às 6 horas da manhã. Beleza, gente? Então, até mais. Deus abençoe vocês. Falou. Tchau, tchau. Parará.